Eu sou o Felipe Martinez, tenho 16 anos de experiência em consórcios e hoje eu sou especialista no atendimento de brasileiros que moram no exterior. Aqueles que têm o objetivo de comprar um imóvel próprio ou de fazer um bom investimento, nós estamos sempre à disposição para auxiliar e com bastante experiência sobre o consórcio de imóvel principalmente, que é o que a gente mais utiliza para o investimento, porque a ideia é sempre comprar e alugar o imóvel ou então vender a carta de crédito. Sou o Delmar, pai do Felipe. Estamos no mercado há 26 anos aproximadamente. Atuamos na área do consórcio e se especializamos, né, Felipe, em atender os brasileiros que moram fora e com grande diferencial, uma empresa que traz total segurança. O que é e como funciona um consórcio? Um consórcio é uma compra em grupo. E qual é a grande vantagem? O consórcio não tem juros. Mas como funciona isso? No consórcio, você entra em um grupo de pessoas, normalmente na Porto, 900 pessoas, que querem comprar um determinado imóvel. E aí, todas aquelas pessoas depositam um valor mensalmente na conta. Um exemplo, R$2.000. E todas essas pessoas querem comprar um imóvel de R$300.000. Sendo assim, 900 pessoas depositando R$2.000 na conta da Porto Seguro todos os meses, a Porto Seguro ajunta R$1.800.000. E a própria Porto Seguro faz a administração do grupo, faz o sorteio para achar um contemplado e entregar um bem imóvel de R$300.000. E aí entra a questão de lance. Com o lance, a pessoa consegue antecipar a contemplação dela e conquistar o imóvel dela. Então a Porto não vai entregar apenas um por sorteio. Ela tem 1.800.000 naquele mês para entregar normalmente 5 imóveis. Sendo assim, desse grupo de 900 pessoas, 6 pessoas podem ser contempladas naquele mês e conquistar o imóvel. Dessas 6 pessoas, elas continuam pagando, mas elas saem do grupo. E aí ficam apenas 894 para o próximo mês fazer um novo sorteio, fazer uma nova apuração de lance. É importante também frisar que a Porto, por ter um critério a qual ela adotou, que ela, antes de permitir o cliente participar dos grupos, ela olha esse cliente. Então não é qualquer pessoa que pode entrar na Porto. Então, o grupo são grupos saudáveis. Pessoas que entram na Porto são pessoas focadas, planejadas, que pensam lá na frente. Eles não entram como se fosse uma sorte. Então, são pessoas que têm condição de pagar. Com isso, os grupos ficam saudáveis, têm um caixa muito alto e mensalmente essas cotas são liberadas porque o montante que tem em cada grupo atende os clientes normalmente. Então o cliente não vai ter surpresa de repente ele ser contemplado e não ter saldo de caixa para pagar a cota contemplada, por exemplo, no lance. Resumindo, a inadimplência da Porto Seguro é muito baixa justamente pelo critério na contratação. Não é qualquer pessoa que pode fazer a contratação. Um exemplo é, se a pessoa tiver restrição no nome, muito provavelmente a Porto não vai liberar o início do consórcio. Ela vai precisar regularizar o nome dela. Sendo assim, ela evita que pessoas que não são, entre essas boas pagadoras, entrem no grupo e acabe aumentando a inadimplência do grupo. E no consórcio isso faz toda a diferença, porque se o grupo não está inadimplente, todo mundo está pagando em dia, todo mundo vai ser contemplado mais rápido. Hoje o consórcio tem crescido muito no Brasil e principalmente no exterior, justamente por conta da alta taxa de juros do financiamento. Hoje o Brasil tem a maior taxa de juros da história do Brasil e a segunda maior taxa do mundo. E qual é a saída? É comprar imóvel ou automóvel através do consórcio. Para as pessoas que estão no exterior, se elas fazem pelo consórcio, além de ela economizar na questão do juro, ela também não tem a necessidade imediata de comprar o imóvel. Então ela faz de uma forma planejada e acaba sendo muito mais inteligente, porque ela economiza, compra um imóvel com tranquilidade e depois dessa compra, aí sim o próprio imóvel vai se pagar. Mas o consórcio vem numa crescente aí de uns 20 anos consecutivos crescendo, porém agora de 2023 para cá realmente explodiu. Principalmente investindo na empresa que traz total segurança e com grandes diferenciais. Porto Seguro Consórcios é uma empresa que o cliente não fica surpreso com algo negativo, porque ela não exige a comprovação de renda para o brasileiro que está no exterior aqui no Brasil. Ela olha somente score. Então, no momento que ele é contemplado, ele realmente vai ficar muito feliz, porque mesmo ele estando
em outro país, ele pode comprar o imóvel aqui no Brasil, porque o processo é 100% digital e sem comprovação de renda aqui no Brasil. A Porto Seguro, além de ter a condição do consórcio com uma das menores taxas de administração do mercado, consórcio não tendo juros, é muito mais econômico do que um financiamento. Na Porto você tem uma grande vantagem, tem apenas 900 participantes no grupo. Na maioria das administradoras tem 3.000 e 10.000 participantes. E o que significa isso? Onde impacta? Na questão da contemplação mais rápida. Se você concorre com 900 pessoas, é muito óbvio que provavelmente a sua chance de contemplação é muito maior do que se você concorrer com 10.000. Ou seja, você deve ser contemplado mais rápido na Porto. Lembrando que na Porto, todos os participantes são contemplados antes do prazo final. A nossa conta é de que, faltando ali 40, 50 meses para encerrar o grupo, todos já foram contemplados e já tiveram a possibilidade de comprar o seu imóvel ou fazer a venda da carta. Importante frisar que não existe promessa de contemplação em determinado mês. Porto Seguro, além de trazer muita segurança para o seu cliente, não tem esse método de prometer contemplação ou facilidade. Nós entendemos que o consórcio, segundo os especialistas, é a maneira mais inteligente de você adquirir um imóvel ou mesmo um automóvel, porém é planejamento. É pensar lá na frente. Não tem surpresa. É sorteio e lance. É planejamento. Muito importante frisar, Felipe, a respeito da contemplação. No momento que esse cliente é contemplado e ele vai utilizar o crédito, tem N maneiras de ele utilizar esse crédito. Primeiro, ele pode vender essa carta de crédito e realmente ganhar muito dinheiro. Ele pode comprar o imóvel, alugar esse imóvel e o próprio inquilino pagar o consórcio para ele, automaticamente ele já faz outro consórcio, uma forma de alavancar. Terceiro, ele não precisa ter pressa para comprar esse imóvel, caso ele queira planejar e não usar as duas ideias anteriores. Banco Central, ele obriga toda administradora a aplicar a carta contemplada do cliente. E importante, a taxa Selic está lá em cima, é baseado sobre a taxa Selic. E hoje o CDI está dando quase 15% ao ano de juros. Então, se ele deixar aquela carta parada e for pegar daqui 2, 3 anos ou no final do plano, praticamente ele mais do que dobra o capital. Então, segundo os especialistas, só para finalizar, o consórcio é a maneira mais inteligente de construir patrimônio e adquirir bens. Perfeito. E na questão da venda da carta, dando um exemplo real, o cliente fez uma carta de 1 milhão. Ele paga lá R$ 4.000 de parcela inicial, que é a parcela reduzida até a contemplação. E aí ele foi contemplado depois de 20 parcelas, por exemplo. Foi sorteado. O que ele pode fazer? Ele pagou R$ 80.000. Se ele não quiser comprar esse imóvel, nós garantimos a compra da carta dele por pelo menos R$ 250.000. Ou seja, ele teria R$ 170.000 de lucro, não precisa pagar mais nenhuma parcela e já pode iniciar um novo consórcio. Normalmente os nossos clientes iniciam 2, 3 consórcios quando obtêm um lucro tão expressivo quanto esse. Mas essa venda da carta, se o cliente não quiser comprar imóvel, ela é garantida porque nós somos especialistas nisso. Então nós garantimos a compra da carta dos nossos clientes. Felipe, meu cliente foi contemplado e ele mora no exterior. E ele quer vender essa carta porque ele precisa lucrar. Como a gente consegue ajudá-lo? Bom, eu vou dar o exemplo do Cláudio, que ele estava de férias lá na Itália, tem até o vídeo lá no nosso Instagram, e ele foi contemplado. Esse consórcio ele não tinha feito conosco, ele não nos conhecia. E aí ele entrou em contato na internet, achou a gente, e ele nem passou pela cabeça dele a questão da venda. Mas como ele achou a gente? Procurou na internet, pesquisou na internet, Instagram, e aí ele falou comigo que queria fazer um novo consórcio porque foi um bom investimento. E aí eu perguntei, Cláudio, o que você vai fazer com essa carta de crédito? Você quer comprar um imóvel agora? Porque eu te ajudo na parte de documentação. Ele falou, não, eu tô de férias aqui na Itália, não quero comprar um imóvel, não preciso, não pago aluguel. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, você não tem interesse em vender essa carta de crédito? Aí ele perguntou, né, como funcionava, e eu ofereci um valor X para ele, ele gostou muito, fez a venda da carta lá da Itália e fez um novo consórcio conosco. Ou seja, a pessoa que não quer comprar o imóvel, não quer dizer que ela não possa investir no consórcio de imóvel. Muito pelo contrário, ela pode fazer um consórcio para fornecer o crédito para outra pessoa. É importante frisar que o Cláudio teve um bom lucro e todos os clientes que vendem uma carta de crédito contemplada obtêm um lucro bem significativo. Importante frisar a nossa total assessoria. Agora ele virou nosso cliente, né? Daqui para frente só faz consórcio conosco, inclusive já nos indica. Felipe, deixa eu fazer uma pergunta para você. O cliente que contrata um consórcio da Porto Seguro e quer acompanhar as assembleias, como ele deve fazer? Algumas opções para isso. Ele pode acompanhar a assembleia ao vivo pelo YouTube. Todo mês a Porto transmite por lá. Ele tem o aplicativo da Porto para acompanhar o resultado. E ele tem também o site
para acompanhar ali na área do cliente. Mas nós temos um grupo de clientes, quando a pessoa faz o consórcio conosco, que nós mandamos todos os avisos. Então, no dia do vencimento, a gente manda, que é o vencimento. No dia da assembleia, a gente manda o link do YouTube para assistir ao vivo. Mandamos também o horário, enfim, todas as informações. Então, o nosso cliente sempre está por dentro do assunto e ele não fica ali, né, meio que cair de paraquedas, não sei no que estou investindo. Muito pelo contrário. Ele tem todas as informações necessárias para fazer não só um, mas vários consórcios e várias conquistas conosco. Ele sendo contemplado, logicamente, nós vamos também parabenizá-lo pela contemplação, então nós vamos avisá-lo também. Com certeza. Eu e o Delmar somos os primeiros a conectar no link da Assembleia para saber se os nossos clientes foram contemplados e aí entramos em contato com você para te parabenizar. Então, se você quer chegar nesse dia, vem fazer um consórcio conosco. Felipe, qual é a diferença entre fazer um consórcio ou uma previdência privada? Bom, como aposentadoria, ambos são muito bons, porém eu vejo muito mais vantagem no consórcio, porque o consórcio te dá o poder da alavancagem, que é, se você faz ali através do consórcio de imóvel, eu tenho R$2.000 por mês para investir ou em previdência ou consórcio de imóvel. No consórcio de imóvel, você considerando uma contemplação a cada 3, 4 anos, você, no período de 20 anos, consegue conquistar alguns imóveis que eles se pagam. Então, o poder da alavancagem no consórcio faz com que seja um produto mais inteligente a longo prazo, porque você vai comprar um imóvel, pagar até o 4º ano, foi sorteado ou contemplado por lance, comprou aquele imóvel, acabou aquele consórcio para você. Você vai fazer um novo consórcio com aquele valor de parcela que você pagava. A partir daí, tu tem um imóvel que está se pagando sozinho e você já está programando a compra de outro. Passou mais 4 anos, contemplou, o que a gente sabe que pode ser antes disso ou depois, mas contemplou, repete novamente a operação. Então, no período de 20 anos, na Previdência, investindo R$2.000, você vai ter um montante no final. Porém, você investindo R$2.000 mensalmente no consórcio, no período de 20 anos, você pode ter 5, 7, 8 imóveis que se pagam sozinhos. Veja bem, você não pagou, foi com R$2.000, você consegue conquistar 5, 6, 7 imóveis, porque a partir da contemplação quem paga é o inquilino, não é mais você. Na Previdência, você que tem que depositar o valor mensalmente. Se você não aumentar o aporte, você não vai aumentar o valor que você vai ter no futuro. Então você está falando que acaba o pagamento porque automaticamente o cliente vai comprar esse imóvel, vai alugar esse imóvel e vai já entrar num novo consórcio e fazer essa rotatividade. Contemplou, faz a mesma coisa. Aluga e já faz outro. Exatamente. Eu quero dar um exemplo só de um cliente meu. Ele não queria fazer o consórcio. O pai dele obrigou ele a pagar um consórcio. Deu um comércio para ele e falou para ele, você vai pagar um consórcio, que é uma forma de você conquistar patrimônio e ao mesmo tempo fazer uma poupança forçada. E ele me conheceu na época que eu parei no comércio dele, ele me disse, você é um homem de sorte. E eu só disse para ele, eu sou um homem abençoado, parei aqui porque era para me parar mesmo. Eu quero fazer o consórcio, porque meu pai me obrigou. Eu não queria porque é papel, eu não tô vendo nada físico. E eu disse assim para ele, Felipe, você vai agradecer muito teu pai. Aquele cliente, o Robson, que hoje está em Portugal, ele foi contemplado no primeiro mês no sorteio. E o que ele fez? Ele investiu um total de R$2.500. Ele comprou um imóvel num bairro aqui na capital de São Paulo chamado Moca. Automaticamente ele alugou. Hoje o imóvel dele tem um valor de R$1,5 milhão e ele investiu R$2.500. Então um consórcio realmente é muito bom como investimento também. Esse é o poder da alavancagem patrimonial no consórcio. Tem uma grande novidade na Porto Bank. Para você que mora aí nos Estados Unidos, a Porto Seguro agora faz a compra do imóvel pelo consórcio. Você pode sim comprar o seu imóvel pelo consórcio, né, Delmar? Sim, correto. Desde que o cliente tenha um imóvel aqui no Brasil que vai ser alienado e garante toda essa operação. A Porto, ela faz o câmbio e paga o imóvel do cliente lá nos Estados Unidos. O imóvel deve ser de valor igual ou superior ao valor do crédito. Daí ele vai receber esse valor em dólar para comprar o imóvel lá. Porto vai fazer o pagamento diretamente para o proprietário do imóvel, né? Então você que mora nos Estados Unidos e tem interesse em comprar o imóvel aqui no Brasil ou aí nos Estados Unidos, entre em contato conosco que nós vamos te auxiliar. Normalmente a pessoa só entende o real benefício de um consórcio quando decide comprar um imóvel. Eu vou dar um exemplo pessoal meu, que eu paguei o meu consórcio por 5 anos para aguardar a contemplação. Não dava lance, fui esperando ser sorteado. E aí, quando eu fui contemplado, eu decidi comprar o meu imóvel. Só que hoje, o grande benefício que eu tenho é que eu pago uma parcela que é a metade do que seria a parcela de um financiamento e faltam apenas 8 anos para eu quitar esse imóvel. Se eu fosse financiar, minha parcela seria o dobro do valor e eu ainda pagaria em 35 anos. Pois é,
eu economizei quase o valor de 2,5 imóveis por esperar a contemplação pelo consórcio. Então, aquelas pessoas que querem muito o imóvel rapidamente e não querem programar isso, elas acabam se amarrando ali em um financiamento e comprometendo toda a vida financeira durante 35 anos, sendo que ela poderia pensar em fazer um consórcio, esperar ali um período, nem que seja 3, 4, 5 anos, só que acaba economizando muito lá na frente. Então, esse é o real benefício de um consórcio, a economia. A verdade é planejamento, né? Saber esperar. Porque Exatamente. todo plantio tem uma colheita. Quando você estava falando, eu lembrei de um cliente que ele sempre comprou consórcio e ele fez na época comigo e demorou para ele ser contemplado. E ele passou uma crise muito grande. Estava sem capital, sem crédito. E quando eu cheguei nele, ele tinha um consórcio que já estava pagando há muito tempo. E eu disse para ele assim, vamos dar um lance nesse consórcio e levantar um capital para jogar na tua empresa? Ele falou, como assim? Eu expliquei para ele, dei assessoria para ele, ofertei o lance, contemplou, na época não precisava esperar 6 meses para pegar em espécie, automaticamente ele pegou em dinheiro, ele injetou dentro da empresa e depois ele disse assim para mim, Delmar, eu só não quebrei porque eu pagava consórcio e você me deu essa assessoria. E o dinheiro entrou, paguei o que tinha que pagar, sobrou dinheiro, investi na empresa e hoje, graças a Deus, passou aquela fase, hoje eu tô bem. Mas o que mais me chamou a atenção, ele falou, eu só não quebrei porque eu pagava consórcio. Então o consórcio, você que investe no consórcio, pode ter certeza de uma coisa, o benefício vai chegar. Desde que você compre com a verdade, tenha um pouquinho de paciência que o teu momento vai chegar. Tem muitos clientes que tem muita pressa. E ele não tem capital disponível, na verdade ele tem um pequeno capital disponível para lance. E a gente sabe, todo cliente que entra no consórcio sabe que o consórcio é sorteio e lance. Como nós podemos ajudar esse cliente? Temos alguma estratégia para passar para ele? Sim, além do lance livre no consórcio, que vence quem der o maior lance, nós temos uma estratégia chamada lance fixo, que é uma estratégia que você vai dar um lance de 40%. Porém, no consórcio da Porto, você pode utilizar 30% de lance embutido da própria carta. Ou seja, eu vou te dar um exemplo real. Se você quer comprar um imóvel de 700 mil, e aí você tem um lance, o que você pode fazer? Você pode fazer uma carta de 1 milhão, usar 300 mil de lance embutido, e desses 40% que eu falei, que é o lance fixo, você usa apenas 10% de lance em dinheiro. Ou seja, do seu bolso efetivamente, vai sair uma média de 178 mil. Então, um pouco mais de 10% por conta da taxa de administração que engloba no lance. Mas, você consegue fazer a contemplação de uma carta de 700 mil usando um lance de 178 mil, que é muito baixo para os parâmetros dos lances de hoje, porque o lance no consórcio realmente ele está alto por conta do financiamento. Então, se você quiser contemplar no lance livre, você vai precisar de um valor maior. Só que se você é uma pessoa que pode esperar ali 6 meses, 1 ano, 2 anos a contemplação, você parte para o lance fixo, dando um lance bem menor e acaba sim tendo uma chance muito maior de ser contemplado. Lembrando que esse valor só é pago e descontado da carta de crédito quando você for contemplado. Enquanto você não for contemplado, nada acontece com a sua carta. Fez uma carta de 1 milhão? Pode ser sorteado a qualquer momento. E tem prazo para eu fazer essa oferta de lance? Ou posso fazer desde o início que eu contratei o consórcio? Você pode fazer desde o primeiro mês. Contratou o consórcio, podemos ofertar. O que nós não temos o prazo exato é do momento da contemplação. Não dá para saber se você vai ser o primeiro, se você vai contemplar depois de 3 anos. Agora, é um fato que esse lance fixo aumenta muito sua chance de contemplação, porque não são todos os clientes que dão esse lance no grupo. Ou seja, você reduz muito a concorrência. E aí é onde você acaba realmente sendo contemplado mais rápido do que se você aguardar apenas pelo sorteio. Então a importância é deixar sempre a parcela em dia, que de repente pode contemplar também no sorteio, além do lance fixo. Então, o importante que você frisou, a gente não vai dar garantia de contemplação. Aquele cliente que chegar até nós, ele pode ficar tranquilo que a gente não vai falar prazo, porém tem uma grande chance, na verdade aumenta bem mais a chance de ele antecipar essa contemplação e não ficar somente no sorteio. Sim, enquanto isso o dinheiro dele está guardadinho lá, rendendo para ele. Ele só vai utilizar esse capital assim que ele for contemplado. Aí ele paga e utiliza a carta de crédito. Até a contemplação o dinheiro está com ele. Se ele quiser mudar de estratégia também, por algum motivo, não quero mais dar o lance. Não fui contemplado em 3 meses, não quero mais dar o lance, vou guardar, usar esse dinheiro para outra coisa e vou seguir pagando, esperando o sorteio. Pode. E outra coisa, aquele cliente que quer fazer um consórcio para dar um lance daqui 1, 2, 3 anos. Quanto antes ele fazer, melhor. Porque
nesse meio tempo, ele pode até ser contemplado antes, ser sorteado, por exemplo, e aquele capital que ele está guardando para dar de lance, ele nem vai precisar utilizar. Ele utiliza a carta completa, aquele capital fica aplicado para ele e ele segue pagando o imóvel dele com dinheiro na conta. Agora, se a pessoa tem aí 2, 3 anos para comprar um imóvel e ela não começa um consórcio, ela deixa para começar o consórcio lá na frente para dar o lance, ela não vai ter muito para onde correr. Ou ela vai ter que esperar a contemplação pelo lance, ou ela vai ter que ter um lance muito alto para ela já contemplar de imediato. Olha, uma pergunta muito comum dos nossos clientes que querem investir é: eu faço uma cota de 600 mil ou 6 de 100 mil reais, o que é melhor fazer? Depende da necessidade do cliente, né? Ele quer fazer como investimento, ele fazer 6 cotas de 100 mil reais, nós não vamos indicar. Por quê? Se ele for contemplado, por exemplo, num lance fixo, vai sobrar 70 mil reais dessa carta de 100 mil. É um crédito muito baixo. Então, eu aconselharia ele fazer 2 de 300. Ou até mesmo 3 de 200, mas normalmente 2 de 300. Por quê? Ele sendo contemplado no sorteio, por exemplo, sobra 300 mil, é muito fácil de vender. Agora uma carta de 70 mil é complicado. Então eu não indico fazer várias cartas, eu indico fazer uma carta um pouco maior. Agora, se ele pensa em comprar imóvel, por exemplo, tem que ser contemplado 6 vezes para juntar um montante, por exemplo, de 600 mil. Num caso desse, eu falaria para ele fazer uma carta só, porque contemplou, resolveu o problema dele. Perfeito. Tudo depende da estratégia, né? Por isso que a gente sempre busca agendar a reunião com o cliente, fazer a reunião, entender o projeto dele, porque cada pessoa tem um projeto. E existem pessoas que vão ter vantagem nessa estratégia de fazer mais cotas? Existem, né? Principalmente aquelas que vão dar um lance alto, tá? Mas, no geral, quando vai se fazer para investimento, nós vamos recomendar que ele faça uma carta só de 600 mil do que 6 de 100. Porque a questão de 6 de 100, você vai ter que contemplar 6 vezes para conseguir comprar um imóvel de 600 mil. Daí não faz muito sentido. Agora, você sendo contemplado uma vez em uma carta de 600, você já pode comprar 2 imóveis e alugar os 2 imóveis. Ou você pode vender a carta de crédito total. Você acaba alavancando muito mais. Mas por que muitos indicam para fazer 6 cartas? Porque normalmente esse vendedor tem meta para bater dentro da empresa. E aí ele tá mais preocupado com a meta pessoal dele do que com a meta do cliente dele. E eu falo que isso é uma burrice, né? Porque se você se preocupa com o cliente, você atende o cliente bem, o cliente vai voltar e vai comprar muito mais de você e vai te indicar. E aí é onde está o crescimento real de quem faz essa consultoria de consórcio. Graças a Deus nós estamos, né, nesse patamar hoje justamente por conta disso, né, pai? De sempre focarmos no objetivo do cliente. Não adianta muita coisa eu te vender 6 cartas para eu ter um benefício e você nunca mais vai voltar a fazer o consórcio comigo porque você vai perceber que não vai ser atendido. Ou seja, não faz muito sentido, né? Nós atendemos o nosso cliente como se fosse nós mesmos, porque nós fazemos isso, né? Nós temos várias cartas de crédito e nós não ficamos, mas nós fazemos créditos mais altos, de 900, 600, porque entendemos que na contemplação o benefício é grande do que eu ter 6 de 100 em vez de ter uma de 600. Porque no momento da contemplação o benefício é grande. E se contemplar 100 mil, o benefício é muito baixo. Praticamente você não tem lucro, né? Se você quiser vender essa carta. Para comprar imóvel, você não consegue comprar. Quanto maior o valor da carta de crédito, maior o lucro da venda. Se ele falasse, é para investimento 2 de 300, faz sentido. Eu, particularmente, prefiro o grupo de 600 mil para cima por conta da taxa de administração ser menor. Então, se a pessoa tem condição de fazer 3 cartas de 600, 5 de 600, maravilha, vai pegar a menor taxa do grupo. Agora, falando de cartas de 100 mil para imóvel, gente, o que é feito com 100 mil hoje? A compra de um terreno, talvez uma reforma, né? Porque provavelmente nenhuma construção é feita hoje no Brasil. Então tem que analisar todas as possibilidades para que realmente ele faça um bom negócio e não apenas um bom negócio para o corretor. Como você pode fazer uma alavancagem patrimonial através do consórcio e construir um grande patrimônio? A maneira mais inteligente que os nossos clientes de fora mais utilizam é através da compra e aluguel do imóvel. Então você faz um consórcio, vai pagando, pagou ali 2, 3 anos, contemplou, alugou aquele imóvel, a partir daí o próprio aluguel vai pagar as parcelas para você. Então o inquilino vai pagar o seu imóvel e aí você vai fazer um novo consórcio. Sendo assim, em um espaço de tempo de 15 anos, por exemplo, que você conquistaria um imóvel pelo financiamento e ainda teria mais 20 anos para pagar, no consórcio você conquista 5 imóveis que os próprios inquilinos pagam para você. Então você que mora aí no exterior e
quer construir patrimônio, precisa programar uma aposentadoria, faça um consórcio de imóvel na Porto Bank, que não vai te exigir comprovação de renda formal aqui no Brasil, e quando você for contemplado, você aluga esse imóvel. A partir daí você não tem mais essa parcela e faz um novo consórcio. Vem conosco que nós vamos te ajudar. Existe um certo preconceito com consórcio e muitas pessoas acham que não funciona, enquanto outras conquistam vários bens, né, e sabem que realmente funciona. Por que esse preconceito? Preconceito, Felipe, vem através da mentira. Muitas das vezes o cliente chega a ser abordado por um vendedor ou mesmo um corretor que promete contemplação em determinado mês, fala coisas que não existem, passa facilidade e não é verdadeiro. Então esse cliente ele acaba descobrindo que foi enganado e ele fala que consórcio é uma furada. Mas aquele corretor que trabalha com a verdade, que não engana o cliente dele, que fala realmente o que acontece no consórcio. Isso não é virtude para ninguém, ser verdadeiro. Porém, se tratando do Brasil, nós bem sabemos que existem muitos oportunistas que olham para o cliente como um retorno financeiro. Ele, na verdade, pensa que está agindo de esperteza e ele está fazendo ao contrário. Porque quando você é verdadeiro, primeiramente, você tem a bênção de Deus. Segundo, você fideliza o teu cliente e esse cliente sempre vai fazer novos negócios contigo e vai te indicar mais clientes. Então, esse cliente que fala que o consórcio é uma furada é porque ele foi atendido pelo mentiroso. Essa é a grande verdade. Teve uma experiência ruim e acabou achando que não funciona. Ou é aquela pessoa que é meio agoniada, né? Que sempre quer tudo muito rápido e acha que as coisas são fáceis para conquistar e na verdade não é. Consórcio realmente é plantar para colher. Então sim, por exemplo, no meu caso, a minha casa eu demorei 5 anos para ser contemplado. Só que se eu fosse fazer um financiamento hoje, eu pagaria o dobro da parcela em 35 anos. Hoje falta 8 anos para eu quitar o meu imóvel e eu pago a metade da parcela. Então esse foi o benefício que eu colhi. Porém, foram 5 anos plantando para colher. Então, nem todo mundo quer fazer esse plantio. E aí é onde acaba caindo no golpe ou na conversa de um vendedor que só tá focando em ganhar dinheiro, não tá focando em ter a pessoa como cliente, como amigo. Aí tem um outro assunto também referente ao preconceito com o consórcio, é que ali anteriormente a 2008, quando foi criada a nova lei do consórcio, existiam algumas administradoras... Não, foi 2002. 2002? Se eu não me falha, a memória foi 2002. Então foi em 2002 que foi criada a nova lei do consórcio. Anteriormente a isso, existiam algumas administradoras que davam golpe no mercado. A administradora que enchia o grupo de participantes e depois dava o golpe, correto? Na verdade, não era fiscalizado pelo Banco Central, não era auditado, não tinha autorização do Banco Central e não tinha lei, praticamente. Então essas administradoras montavam grupo de consórcio e arrecadava muito e entrava com a falência, lesando todos os participantes do grupo. Isso também já faz há muitos anos atrás, há mais de 30 anos atrás. E hoje em dia é impossível. O sistema consórcio, independente da administradora, ele se tornou um sistema blindado. O próprio Banco Central garante toda a operação. Então, o cliente que faz um consórcio hoje, ele nunca vai perder. Pelo contrário, mesmo que demore um pouco, ele vai ganhar. Ele não vai entrar num jogo de sorte, por exemplo. Ele vai investir num segmento que o retorno dele é 100% garantido. Ele não corre risco nenhum. Perfeito. Além da contemplação ser dentro do prazo de pagamento, tem a questão da fiscalização do Banco Central e não só fiscalização, mas garantia. Então, além do cliente fazer um consórcio com a Porto, que tem 80 anos de mercado, ele está garantido pelo Banco Central também. Ou seja, a dúvida de muito cliente, né? Ah, mas se eu fazer um consórcio e a administradora falir? Gente, a Porto Seguro falir, aí parece uma piada, né? Mas, ainda que isso aconteça, que é praticamente impossível, o Banco Central intervém e cuida dos grupos do consorciado. Ou seja, o consorciado não está em risco. Ele, na verdade, está totalmente seguro fazendo um consórcio porque ele está investindo o dinheiro dele que vai retornar. Estamos aqui com o Fernando Daquino, que é o nosso gerente comercial aqui da Porto. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Como o nosso cliente, que às vezes está fora do Brasil, sabe que nós somos corretores oficiais da Porto Seguro? Olá, Felipe. Olá, Delmar. Tudo bem? Bom, antes disso, uma parceria de 10 anos. Shaddai Corretora, uma corretora elite da Porto Seguro. Uma corretora que sabe o que está falando, sabe o que está vendendo. E o que diferencia vocês dos demais é que vocês não vendem e somem. Não, vocês vendem, vocês acompanham e vocês estão com o consorciado até no momento da realização do efetivo sonho. Então, muito legal. Respondendo sua pergunta, no próprio site da Porto, vocês encontram aí as referências
referências da Shaddai Corretora através do Felipe e através do Delmar. Então esse cliente tem total segurança que está adquirindo um consórcio através do Felipe e do Delmar, mas é direto da Porto Seguro. Sim, sim. O Felipe Delmar, corretora Shaddai, é uma intermediária, uma corretora de seguro cadastrada, habilitada pela SUSEP, tem a autorização de venda dos produtos da Porto Seguro, mas o seu consorciado, o seu cliente está adquirindo um produto Porto Seguro, Porto Bank. Tanto que estamos aqui dentro da própria Porto. Estamos dentro da Porto Seguro, no estúdio Voz da Porto Seguro. Agora me fala uma coisa, tenho dinheiro para comprar à vista um imóvel. Por que comprar por consórcio e não à vista? Comprar à vista é ruim e financiado é pior ainda. Ah, mas comprar à vista é ruim? Sim. Se você tem um pouquinho de conhecimento financeiro e você quer comprar um imóvel de 500 mil e tem esse dinheiro, para que você vai engessar esse capital em um imóvel? Sendo que você pode deixar esse capital aplicado no CDI, por exemplo, que é seguro, ele vai te render mais de 5 mil reais por mês. Com esses 5 mil reais por mês, você paga mais de 1 milhão de consórcio. Tu compra 2 imóveis apenas com o rendimento. Daqui a pouco você é contemplado no consórcio e você vai ter os seus 500 mil e vai ter 2 imóveis para colocar ele para alugar e o próprio aluguel pagar ele. Agora, aquela pessoa que tem a necessidade de imediato, o que ela pode fazer? Ela entra no consórcio e dá 250 mil de lance. Contempla essa carta de 500, compra o imóvel, ainda fica com 250 mil rendendo. Aqueles 250 mil rende R$ 2.500 por mês, que paga o restante das parcelas do consórcio. No final, ela tem um imóvel valorizado e tem o capital dela, que não está todo engessado no imóvel. Na verdade, não vamos nem entrar no mérito do financiamento, né, Fernando? Porque se fizer o cálculo e comparar com o consórcio, a diferença é gigantesca. Inclusive, eu vendi uma cota para uma cliente e ela tinha um financiamento aprovado por um determinado banco. E quando eu passei essa cota para ela, era uma cota já contemplada. E para você ver, tinha um ágio nessa cota. E quando ela fez o comparativo, ela falou, mas por que tamanha diferença? Eu falei, é bem simples. Consórcio não tem juros. Ela falou, realmente não tem. Ela pegou, cancelou o financiamento, já estava aprovado, comprou a carta contemplada, comprou o imóvel e ficou muito contente. Porque ela vai pagar praticamente menos da metade e menos da metade do prazo também. Consórcio realmente, é como o Felipe falou, à vista, guarda o dinheiro, paga através da aplicação. Financiamento, quem tem um pouquinho de inteligência, não faz. Então, qual é o melhor? Consórcio. Agora, os mais inteligentes sempre se antecipam em tudo. Sempre foi assim. Ou seja, em vez da pessoa chegar naquele momento que eu preciso comprar um imóvel, eu vou comprar à vista, eu vou comprar financiado, eu vou fazer o que? Eu vou fazer um consórcio. Cara, se você faz um consórcio antes de precisar, aí é onde tá a chave que vira o jogo. Por quê? Você faz um consórcio hoje e você precisa daqui 3, 4, 5 anos. Quando você precisar, você já tem. Né? Então, muitas das vezes, tem clientes, investidores nossos, que ele nem tá precisando comprar imóvel, ele nem pensa em comprar imóvel, mas ele tá pagando lá 3, 5, 7 cartas. Porque daqui a pouco contempla, se ele tem uma boa oportunidade, compra o imóvel e aluga. Ah, não tem uma boa oportunidade? Vende a carta de crédito, ganha dinheiro, guarda mais dinheiro e recomeça o investimento. Então os inteligentes sempre se antecipam. E ainda falando sobre o financiamento, eu falo muito isso para os corretores no qual eu atendo, o que eu afirmo para eles é que o brasileiro ainda não conhece o consórcio. Eu vejo muita gente juntando 60%, 70% do recurso, indo para a Caixa Econômica Federal, financiando 30%, 40% e acha que fez um excelente negócio. Esse cara não conhece o consórcio. Se conhecesse, não fazia o financiamento. Iria fazer o consórcio. Não faria. Isso que o consórcio vem crescendo muito. O consórcio, a cada ano que passa, cresce normalmente mais de 50%. E vai continuar crescendo, Vai tá? continuar crescendo porque tem um mercado muito gigantesco. No consórcio, nem 5% da população brasileira fez algum consórcio. Ou seja, não chega a 5%. Então tem 95% ainda da população como um mercado para o consórcio. Quanta oportunidade, né, gente? Muita oportunidade. Consórcio é o melhor. Investimento é o melhor. Planejamento é o melhor para ele conquistar patrimônio e não pagar juros, né? O mais importante, não pagar juros. Sem dúvida. Para finalizar, vocês corretores elite da Porto Bank, corretores especialistas de consórcio, qual a dica que vocês dão para todos os corretores aqui da Porto Seguro que hoje não vendem tanto consórcio, mas vende bastante seguro de automóvel? A primeira dica é acreditar no produto, porque nós somos corretores elites hoje, porque primeiro nossa casa, nosso carro, nossos investimentos são através do consórcio. A partir daí, divulga para sua carteira, porque, por exemplo, hoje nós vendemos para clientes Porto. O cliente tem um corretor, só que ele acaba procurando um especialista no consórcio. Por quê? O corretor nem ofereceu o consórcio para ele. Primeiro acreditar, depois divulgar. Ofereça. Exatamente. Quem não oferece, não vende. Exatamente. Essa é a grande verdade, né? Ele precisa trabalhar um pouquinho mais, como o Felipe bem resumiu, se especializar, acreditar e buscar esse cliente.
contatando esse cliente. Ele já tem um cliente, só que ele não oferece. Quem vai vender? Quem oferece. Perfeito. Felipe, Delmar, muito obrigado pelo papo e vamos vender consórcio. Com certeza.